te fazer uma pergunta. Você que está aí me assistindo nesse momento, já pensou assim... Cara, por que será que eu não consigo aprender? Então, se você está cansado de estudar e não aprender, o vídeo de hoje vai ser muito legal para você, porque eu separei aqui várias dicas que me ajudaram durante a minha graduação. E, gente, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para absorver conteúdo, meu Deus do céu! Então, assim, todas essas dicas que eu trouxe aqui para vocês foram coisas que me ajudaram demais, assim, durante a graduação. E eu espero do fundo do meu coração, gente, que possa ajudar vocês de alguma forma. Então já dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, comenta aí embaixo, porque, gente, eu adoro ler comentários de vocês. Meu Deus do céu! Mas eu queria falar uma coisa. Gente, muito importante isso que eu vou falar. Quando vocês forem comentar alguma coisa, não comentem no comentário de outra pessoa, porque quando vocês fazem isso, o YouTube não me notifica sobre o comentário. Então, às vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou responder, vou comentar aqui nesse comentário porque a Nina respondeu, só que aí eu não vejo. Então, façam um comentário de vocês mesmo, não respondam no comentário de outras pessoas, porque eu não vou conseguir ver, a menos que você queira a resposta da outra pessoa, daí tudo bem. Mas quando vocês fazem isso, o YouTube não me manda notificação, e daí eu não tenho como responder vocês, tá bom? Bom, então chega de blá 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 e vamos lá. Primeira dica, gente, super importante. Busque os seus pontos fracos de cada matéria, ou seja, as suas dificuldades, gente, porque é impossível a gente conseguir aprender tudo de tudo na faculdade. Só que a gente não pode deixar as dificuldades atrapalharem a gente no meio do caminho, porque a gente não pode reprovar, a gente tem que aprender o conteúdo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é buscar as suas dificuldades e focar nas suas dificuldades. Então, por exemplo, se eu tenho facilidade em estudar os ossos em anatomia e dificuldade em estudar os músculos, ao invés de você ficar gastando o seu tempo estudando para os ossos, estude para os músculos, porque são os músculos que você mais tem dificuldade. Então comecem a priorizar as coisas que vocês mais têm dificuldade. Não que as coisas que você já saiba não sejam importantes, elas são sim importantes e eu recomendo sempre vocês passarem o conteúdo que vocês estão estudando para vocês não esquecerem. Então, por exemplo, digamos que eu esteja lá estudando o meu resuminho de anatomia hoje e eu falo, tá, mas eu não vou estudar isso aqui de ossos porque eu já sei, vou estudar os músculos. Depois que você estudar os músculos ou até antes, dá uma passadinha assim no conteúdo de ossos, porque você não vai perder nada com isso, mas não esqueça que o seu foco principal tem que ser a sua dificuldade, tá bom? Dica número 2, gente, organizem o conteúdo de vocês, porque, gente, organização é tudo nessa vida. Então, vamos lá. Quando eu falo de organização, eu falo o seguinte, você não precisa ter o melhor caderno do mundo, você não precisa ter um planner para você planejar, você não precisa de 300 canetas coloridas, 300 tipos de post-its e tal, que algumas blogueiras postam aí. E você não precisa disso, gente. Você precisa se organizar, tá? A questão de não precisar ter 300 tipos de canetas, 300 tipos de post-it é por quê? Porque assim, eu também tenho algumas canetas diferentes, alguns post-its, mas algumas pessoas, gente, levam isso tão a sério que elas acham que elas não vão conseguir se organizar se elas não tiverem um caderno super caro, se elas não tiverem canetas super caras, post-its super caros, e na verdade não é isso, gente. Você pode comprar um jogo de caneta de uma marca mais barata e ter o mesmo resultado que você teria com uma caneta mais cara. Se você sente que se você organizar com post-it, com canetas, você vai ter um resultado melhor, ótimo, excelente, porque você já sabe como se organizar. Agora, se você não tem, gente, não se prendam a esse tipo de coisa, sabe? Eu sei que é bonitinho, tudo organizado, mas é como sempre eu digo, gente, vocês precisam focar no que é importante. Porque às vezes a gente perde tanto tempo fazendo resumo, colando isso, colando aquilo, que a gente esquece de estudar. Falando nisso, eu fiz um vídeo sobre como eu faço os meus resumos da pós-graduação, que eu tento deixar mais bonito e mais organizado de uma forma mais fácil, sem ficar colocando 3 milhões de fontes e tal. Vou deixar linkadinho aqui para vocês assistirem, tá? Então, assim, não esqueçam que o objetivo desse resumo é você adquirir conhecimento, é você estudar e não ficar ali, sabe, toda hora mudando caneta, colocando post-it, ok? Outra coisa, gente, que isso aqui é muito eu. É muito eu. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de escovar os dentes e tomar banho antes de estudar. Não sei porquê, mas eu sou assim também quando eu vou gravar vídeos.
Não sei, acho que é uma coisa minha. Eu não sei, assim, gente, mas eu não consigo simplesmente levantar, pegar minhas coisas e estudar, sabe? Eu não consigo. Então eu tenho que pelo menos tomar um banho, escovar meus dentes. Eu não sei porque eu tenho isso, gente, mas é uma coisa minha, assim, sabe? Se vocês têm alguma coisa parecida, eu deixo aí na descrição pra mim. Mas pra mim isso é primordial e eu acho que faz muita diferença, porque eu acho que é aquele momento que eu falo, não, eu preciso acordar, né? Preciso focar aqui e tal. Então, não sei, é uma coisa minha mesmo. Número 4, exercícios de fixação. Esse exercício de fixação, ele pode ser, por exemplo, uma conta, se você estiver estudando para bioestatística. Então, se você tem dificuldade no tipo de conta, o que você vai fazer? Você vai tentar achar vários exercícios daquela conta para você ficar fazendo até você aprender. Eu sou um tipo de pessoa que eu preciso muito de exercício de fixação. Esse exercício de fixação para uma matéria que não seja de contas, por exemplo, você pode fazer repetindo várias vezes o conteúdo. Então, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso ficar fazendo isso várias vezes. Então, eu vou pra frente do espelho e fico. Falo 10 mil vezes o conteúdo, sabe? Quantas vezes for preciso. Gravo, às vezes, a minha voz no celular. Enfim, gente, vocês têm que tentar achar uma forma de vocês conseguirem absorver o conteúdo. Qual vai ser a forma de vocês fixarem o conteúdo? É de repente fazendo um resumo, passando a limpo no caderno? É de repente gravando a voz de vocês e escutando? É de repente falando pro espelho? É de repente explicando pros amigos, pro pai, pra mãe, pro cachorro? Vocês têm que tentar entender, porque isso aqui, gente, vai ser primordial na hora que você precisar fixar os seus conteúdos, sabe? Isso aqui eu acho que é uma das dicas mais importantes das que eu trouxe para vocês. Vocês precisam aprender a forma com que vocês devem fixar os conteúdos, sabe? Então testem várias formas, porque, sério, isso é extremamente importante. Outra coisa, gente, muito importante é vocês se desligarem das redes sociais de vocês quando vocês estiverem estudando. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em me concentrar. Então, assim, se eu deixar meu celular ligado e começar a chegar mensagem, tchau. Já era, amanhã eu estudo, entendeu? Preciso resolver isso, preciso responder fulano, ciclano, às vezes eu quero responder vocês. Então, pra eu evitar esse tipo de sabotagem, o que eu faço? Eu desligo a internet, tá? Desligo a internet do meu computador, do meu celular, porque senão ele começa a mandar aqui pro meu relógio, e daí o relógio também começa a pitar, e daí todo mundo começa a pitar. Eu só deixo mesmo a internet do computador ligada às vezes, quando eu preciso pesquisar alguma coisa do conteúdo, porque se não for tão útil assim, gente, até o computador eu deixo desligado, sabe? Antigamente, eu gostava muito de estudar ouvindo música, para vocês verem como a gente muda durante o tempo, né? Antigamente eu gostava muito, muito, muito de estudar escutando música clássica. Chopin, Mozart, Beethoven, gostava muito. Hoje em dia eu já não consigo não consigo mais estudar escutando música. Não sei porquê, mas a gente vai mudando, então as coisas vão acontecendo. Então, ache uma forma de você conseguir estar extremamente focado naquilo, naquele momento. Encontrem o seu horário de estudos. Por quê? Tem gente que prefere estudar de manhã, tem gente que prefere estudar de tarde, tem gente que prefere estudar de noite. Eu sou muito noturna, então eu gosto muito, muito de estudar à noite. E não só de estudar, 90% dos meus vídeos no canal são sempre à noite. Eu não sei porquê, mas eu sou uma pessoa extremamente noturna. Até quando eu fazia faculdade à noite, eu gostava muito mais, eu acho, do que fazer de manhã. Eu não sei, assim, eu tenho uma coisa com a noite. Não sei, acho que eu me concentro mais, sei lá, eu acho que ao contrário do que as pessoas falam, que algumas pessoas falam que de manhã a gente tá com a cabeça mais livre, não sei o quê, não sei, mas eu acho que isso talvez aconteça comigo no período da noite, não no período da manhã. Então é super importante você encontrar qual o melhor período para você estudar. 8ª dica, gente, montem grupos de estudos. Eu já falei isso assim, milhares de vezes nesse canal, meu Deus, como eu falei. Mas porque, gente, isso é muito legal. É muito legal. Porque se você não sabe o conteúdo, às vezes o seu colega sabe. Então ele explica pra você. Por quê? Porque na faculdade, gente, a gente tem professores que às vezes não tem muita metodologia, sabe? Você não consegue entender o que o professor fala, às vezes parece que ele tá falando grego, francês, alemão, qualquer língua menos português. E aí, gente, o professor fala, você fica viajando na maionese, ele tá falando um processo lá, você não sabe nem que parte do corpo tá acontecendo aquele processo.
digo por experiência própria. Então, assim, vocês sabem que eu tive muita dificuldade em fisiologia do exercício. Meu Deus do céu, essa matéria, assim, ó, vai me atormentar pro resto da minha vida, porque foi a matéria que me traumatizou durante a graduação. E hoje em dia, eu sei que o maior problema dessa matéria não foi o conteúdo, foi o meu professor, porque eu não conseguia aderir à metodologia dele, gente. Eu não conseguia. E assim, ó, eu não vou dizer assim pra vocês que não foi por falta de esforço. Não foi, porque eu não sou inteligente, mas eu sou esforçado, eu juro pra vocês. Então, eu me esforçava muito, 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 gente, e eu nadava e morria na praia, sabe? E aí eu tive a brilhante ideia de falar, galera, o negócio é o seguinte, se a gente quer passar de ano, nós precisamos estudar juntos. Na verdade, eu já vinha fazendo isso desde o meu segundo período da faculdade, eu tive fisiologia no quarto. Só que aí no quarto as coisas se intensificaram. Por quê? Porque o problema não era só comigo. O problema era com 99,9% da sala. Para vocês verem que o problema era na metodologia do professor. Ele tinha o maior índice de reprovação da faculdade, gente, não era nem do curso, era da faculdade. Então vocês vejam que o problema não era só os alunos, porque eu acho que um professor ele tem que ter consciência que a partir do momento que ele vê que ele está reprovando muita gente, ele tem que repensar algumas coisas. Será que o problema é os alunos ou o problema sou eu? Entende? Então, quando eu comecei a montar os grupos e a gente começou a estudar, eu estudava sempre com as minhas amigas, eram sempre as mesmas pessoas. E a gente conseguia, sabe, ficar trocando. Às vezes eu explicava, daí ela não entendia, eu explicava de novo, e aí entra a parte do exercício de fixação. Então, todas as vezes que eu explicava, eu estava fazendo um exercício de fixação. Em um outro vídeo que eu fiz, gente, eu não vou conseguir lembrar qual vídeo foi, mas quando eu postar o vídeo eu vou tentar achar ele e vou deixar aqui. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês, eu mostro a porcentagem de quanto que você absorve o conteúdo lendo, explicando. Vou deixar tudo aqui, depois vocês assistam esse vídeo que é bem legal. Então, montar grupos de pesquisa, gente, só vai trazer benefícios pra vocês, porque é muito bom, você aprende, você ensina, e tudo isso, gente, você vai absorvendo aos poucos, e quando você vê, você fala, caramba, tô sabendo das coisas, hein? Não fique saturado, gente. A gente tem que saber e entender o nosso corpo, a nossa mente. A gente precisa saber a hora de começar e a hora de terminar. Por que eu digo isso? Porque tem gente que consegue estudar 5 horas sem parar. Tem gente que consegue estudar 8 horas sem parar. Mas tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue estudar 1 hora, 2 horas, entende? Então a gente tem que respeitar o nosso corpo. Por quê? A partir do momento que você começar a estudar, e começar a viajar na maionese, não prestar mais atenção no que você está fazendo, não adianta você ficar insistindo, entende? Eu digo porque eu já fiz isso muitas vezes. Às vezes eu tentar ficar estudando ali várias horas e nada flui, porque você está sobrecarregada, sabe? Então você precisa entender que você precisa de um momento para você descansar também. Então não fique ali tentando empurrar com a barriga, porque você só está perdendo tempo, porque aprender você não está aprendendo nada. Então o ideal seria que você tentasse pegar todo dia um pouquinho do conteúdo, mas como a gente sabe que isso não funciona na maioria das vezes, porque a gente não vive só em função dos estudos, né, gente? Às vezes é filhos que trabalha e tal, então às vezes isso não funciona. O que eu faço? Tem vezes que eu consigo estudar 3 horas seguidas, e é um estudo super produtivo, juro pra vocês, mas tem vezes que isso não funciona. Então o que eu faço? Eu estudo 30 minutos e dou uma pausa, sei lá, 5, 10 minutinhos pra eu mexer na internet, né? Que eu também sou filha de Deus. E aí eu vou fazendo isso, vou tentando estudar de 30 em 30 minutos, quando eu não tô nem um pouco, assim, boa para estudar. Porque tem dias que, meu Deus do céu, parece que não sei o que acontece, a gente não quer estudar. Mas, nos dias que eu estou bem, eu pego, gente, e vou embora, assim, ó. Esqueço que o mundo existe, que o universo funciona, entendeu? Eu pego as minhas coisas e vou embora. E aí, quando eu vejo, putz, já passou 3 horas e tal. Então, assim, saiba o momento de você começar, mas o momento de você interromper também os seus estudos, porque a gente precisa manter, gente, a saúde aqui, ó. Se você não tiver uma mente boa, gente, nada, assim, funciona na nossa vida, sabe? Então, mente sã, corpo sã, ok? Outra coisa, gente, sempre estudem. Como eu disse aquela hora, nem sempre a gente consegue manter uma constância por conta de filhos, família e tal, mas o ideal seria se todo dia a gente conseguisse estudar, nem que seja de pouquinho, assim. Quando eu tava na faculdade, o que eu fazia?
eu ia estudando dentro do ônibus para a faculdade. Então, se eu tinha um tempinho ali, pegava o meu caderno e ia estudando, ou às vezes ia fazendo alguma leitura. Então, se às vezes você tem esse tempinho e você tá disposto a estudar, gente, pega ali e estuda, sabe? Agora, se você não tá afim, gente, nem pega, porque a gente sabe que essas coisas não dão certo. Então, só pegue se você estiver disposto. 11. Gente, isso aqui é uma questão, assim, muito pessoal. Você precisa entender qual forma você consegue absorver melhor o seu conteúdo. De que forma? Se é com material físico ou se é com material virtual. Eu não consigo fazer leitura em material digital. Então, assim, se tem um livro lá, eu preciso pegar no papel, entendeu? Eu preciso sentir o papel, não sei, coisa minha também. Sou meio estranha, mas tudo bem. Eu preciso sentir o papel, não sei se é porque de repente eu gosto de fazer marcações e tal, mas eu tenho muita dificuldade com material digital, gente. Tanto é que vocês sabem que todo o conteúdo da minha pós-graduação eu estou fazendo impressão das apostilas, porque eu não consigo ficar lendo no computador, sei lá, eu quero marcar e daí eu fico ansiosa se eu não marcar. Então, você precisa saber isso. Qual é a melhor forma de você estudar? É com caderno na mão? É com material digital? É um resumo digital? É um resumo impresso? Qual é a sua forma? Porque isso, gente, não parece besteira, mas faz muita diferença. E a última dica, não menos importante, seja persistente, gente. Por mais que pareça difícil, que pareça impossível, eu sei que durante a faculdade às vezes a gente chora, a gente se descabela, meu Deus do céu, não vou conseguir passar. Mas você precisa entender que você precisa ser persistente, gente. É difícil porque é faculdade, não é brincadeira, entende? Então é difícil mesmo, mas assim, gente, lutem, persistam, sabe? Procurem de todas as formas possíveis maneiras de vocês conseguirem aprender. O YouTube, gente, tá aí, olha, com muito conteúdo. Eu digo pra vocês que eu posso, assim, ó, dizer pra vocês que umas 4 matérias da faculdade eu passei por conta de videoaulas que eu vi no YouTube, que eu assistia. Então, assim, não é porque é YouTube que não tem conteúdo, sabe? Esse tempo atrás eu vi um professor que falou assim, porque vocês professores do YouTube não sabem de nada. Querido, às vezes o professor do conteúdo explica, anos-luz melhor do que você que está na sala de aula. Então, se vocês têm dificuldade, gente, procurem no YouTube, sim. Vejam vídeos, leiam livros. Ah, Nina, mas eu tenho receio. Tudo bem, faz um resumo. E aí depois você leva pro professor. Fala, professor, eu estava estudando e eu encontrei dessa forma, desse jeito. Você acha que tá certo? Você acha que precisa mudar alguma coisa? Até porque, gente, depois a prova que você vai fazer não vai ser do professor do YouTube, né? Vai ser do professor que está na sala. Então, de repente, anota lá, leva um resumo, pergunta pra ele se tá certo, se tá de acordo com o que ele diz e tal, pra você sair bem na prova, tá? Mas o mais importante, gente, é vocês serem persistentes. Hoje em dia eu olho assim e eu tenho muito orgulho de mim porque eu passei por tanto problema durante a faculdade, por tantas dificuldades, assim, porque às vezes a dificuldade não é só do conteúdo, sabe? Existe muito mais coisa envolvida, sabe? Às vezes a gente não se dá bem com as pessoas, acontecem intrigas. Então, assim, faculdade é um mundo difícil, é um mundo muito difícil. Mas eu sinto muito orgulho de mim, de olhar para trás e ver que eu venci a faculdade, de que eu evoluí muito como pessoa. Então, assim, não desistam, gente, porque eu tenho certeza que vocês vão ganhar essa luta. E quanto maior a luta, mais gostoso o gostinho da vitória. Então, gente, se esforcem, não desistam. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem pra mim na descrição. Dá um like nesse vídeo. Se você não deu, se inscreve aqui no canal. Queria dizer que agora você pode contratar alguns dos meus serviços que eu tenho disponível aqui. Você pode contratar um auxílio de TCC, auxílio de estudos, você pode ser meu aluno de consultoria de treinamento. Então é só você clicar nesse botão Seja Membro ou assistir esse vídeo que está aparecendo aqui na descrição. Tá? Outra coisa muito importante que eu queria dizer pra vocês é que nesse canal, gente, tem muito vídeo de dicas, meu Deus do céu, e eu tenho muitos vídeos relacionados a estudo, relacionados à educação física, e às vezes vocês me perguntam vídeos que já tem. Então, se vocês têm alguma dúvida, sabe essa barrinha de cima aqui do YouTube onde você faz pesquisa? Digamos que você tenha dúvidas sobre estágio em educação física. Você digita assim, estágio em educação física, Nina Ferreira. Quer dicas sobre estudos. Dicas de estudo, Nina Ferreira. Que aí vai aparecer todos os vídeos que eu tenho relacionados a isso,
tá bom? Então daqui a pouco vai aparecer uma playlist aqui, gente, com um monte de vídeos legais que eu sempre produzo com muito carinho pra vocês, então vocês cliquem nela e assistam, tá bom? Se precisar de mim, pode me chamar lá nas minhas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela. Se você quiser participar do grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem no meu Instagram, tanto do canal quanto do pessoal, eu sempre respondo todo mundo. Eu mando o link pra vocês entram no grupo do WhatsApp, porque lá a gente tem um link que leva para o Google Drive, que tem vários arquivos disponíveis para vocês, desde livros, PDFs, um monte de coisa, tá bom? Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.